Sou Éder Paz, sou gerente da Caltech, na divisão do sucro energético. Estou falando um pouco para vocês sobre os impactos financeiros nas produções de açúcar, o que vai trazer para a gente, né, economicamente, qualquer variação de processo que venha acontecer daqui para frente. Tá? Bom, os tópicos abordados. A composição mineralógica das incrustações, eu acho que é muito importante a gente conhecer o que nós temos lá, né, o que leva as incrustações, de que forma que elas são formadas. Vou falar muito bem rápido aqui também com vocês. O custo anual com incrustação, quanto custa isso, né, para as usinas e para os outros segmentos, né, mundialmente falando. Os desafios encontrados numa planta industrial, vou falar um pouco de um case de sucesso que nós tivemos também. Os resultados obtidos pela Caltech, muito importante. O impacto financeiro na produção de açúcar, somente correlacionado com incrustação e evaporadores. Né? Vou trazer aqui um simulado muito simples, mas para a gente ver o quão impactante é esse 1% de mix, esse 2%, esse 3%, o quanto impacta numa planta industrial. Tá? E mais importante, que eu considero, que eu gosto bastante, falar um pouco do posicionamento da Caltech no mercado sucroenergético, onde nós estamos posicionados, que forma nós nos comportamos e a forma como nós atendemos os nossos clientes. Vamos falar um pouco sobre a composição mineralógica. Elas são diferentes entre etapas de processo. O que acontece nos pré-evaporadores não são exatamente o que acontece nos últimos efeitos. Então, nós temos, considerando no início ao final, o início, bastante concentração de material orgânico, concentração de fosfato, concentração de sílica, só que a gente já começa a observar lá nos últimos efeitos, considerando o terceiro, quarto e quinto efeito, que a sílica começa a acentuar num percentual mais elevado aí. Olhando para o nosso slide ainda, a questão dos oxalatos de cálcio. Olha o nosso vilão aí presente no último efeito. Olhando mais adiante, o carbonato de cálcio já começa a acentuar mais a incrustação nos evaporadores relacionados aos cálcios dos últimos efeitos aí também. E seguindo adiante, os aconitatos, que estão presentes nos sistemas foliares ou nas canas, e os outros que compõem tudo isso aí. Se a gente pegar e considerar, trazer todos eles num único cenário, nós estamos entendendo que, nos últimos efeitos, nós temos um desequilíbrio que vem trazendo para os nossos evaporadores a presença acentuada a maior de cálcio. Então, essa é a composição mineralógica dos nossos efeitos aí. Né? Olhando, né, nós trazemos aqui o início, nós temos formação de cálcio e P2O5, né, os fosfatados. Os fosfatados, nos primeiros efeitos, são as incrustações mais moles que nós encontramos nos pré-evaporadores, onde que muitas vezes, até com o passar do dedo, a gente começa a tirar aquele, como se fosse uma lama ali presente. E aí, a gente olhando para o final, né, tem mais a presença do cálcio. Vamos seguir adiante aqui. Olhando para a incrustação, o que nos preocupa, né, em termos de alta incrustação? Vamos falar um pouco, a baixa eficiência da evaporação, né, a quantidade de vezes que a gente faz as operações, né, as perdas de calor, o alto consumo de bagaço, a redução do mix de produção correlacionada à quantidade de vezes que a gente tem que mobilizar essas limpezas nos evaporadores. Olhando mais adiante ali, o alto consumo de insumos também está correlacionado a isso. Né, o gasto com mão de obra, né, abrindo mais vezes, mais limpeza, mais consumo de insumo, né, e a mão de obra ali inserida nesse processo. Olhando também, a soma de tudo isso aí são as perdas financeiras. Chegando, né, em perda de 26 bilhões por ano. Isso aí em todos os sistemas de evaporação, suco de laranja, evaporadores de cana-de-açúcar e outros. Tá? Então, falar um pouco de um case nosso, nós tivemos lá na Rubiataba, né, Rubi SA hoje, do Grupo Japungu. Então, falar um pouco dos resultados obtidos num trabalho que nós fizemos lá, uma estrutura, a gente faz uma estrutura de engenharia antes de entrar numa solução para a planta. Então, o que nós encontramos lá? Um alto consumo elevado de insumos, quanto cal, enxofre e anti-incrustante. O que nós encontramos? Uma instabilidade no pH, uma variação muito elevada nas questões de pH. Tanto, eu gosto de olhar bastante, pessoal, não somente a oscilação do pH, mas principalmente o delta pH, entrada dosado, clarificado, xarope. Tá? Eu gosto de olhar bastante para essa variação aí. A própria evaporação, baixa campanha, consumo elevado de vapor, né? E o custo elevado com limpeza. Outro ponto também, né? Todo o reflexo dessa evaporação, nós temos as oscilações de vazões de xarope. Percebemos, o azulzinho aí, o resultado da Caltech do ano 24 e 25. Então, a variação entre o delta pH e ela é menor. Por
porque nós temos uma solução mais estável, uma solução mais equilibrada, onde você entra com o dosado para o clarificado e você tem uma variação menor. Então, você tem um bom controle de pH e o delta pH ali consegue se manter. Então, você entra com o pH lá e o delta pH um pouco menor. Olhando para outra condição, vamos olhar aqui a variação de decantado ou clarificado para o xarope. Ele se comporta da mesma maneira, está vendo? Olha ao final da safra, próximo de agosto a setembro, como que ele variava, como ele tinha esse descontrole. O que acontecia aí? Diversas manobras na evaporação, perca de taxa de evaporação, aumenta a temperatura de vapor, dá acidificação do meio e derruba o pH do xarope. Tá? Queda do pH entre estágios de processo. Então, vamos olhar aqui o acumulado na safra. Nós saímos de 0,57 para 0,51, o caleado para o decantado, e o clarificado ou o decantado para o xarope para 0,43. A gente vê em diversas plantas aí, variando em 0,7, 0,65 até 0,8, né? Então, a gente vê que há uma acidificação. Ali nós percebemos, a unidade trabalhou com a evaporação cheia, estável e um pH bastante controlado. Isso aqui, pessoal, são caixas entre pré e evaporadores, foram abertos para limpezas no mês. Então, no mês de maio, abriu 46 equipamentos. No mesmo período do ano que nós trabalhamos, passou para 25. Isso já começa a nos mostrar uma campanha de evaporador mais prolongada. Tá? Aí, poxa, aqui, Éder, Júlio, o que aconteceu? Por que não aconteceu no mesmo cenário como você está mostrando nos meses anteriores? Aqui, a unidade industrial, ela tentou entrar com anti-incrustante nesse período, realmente deu certo. Porém, somente nesse período ele gastou R$360 mil para segurar a evaporação. Tá? E aí, no mês subsequente, né, deixou de utilizar porque o custo estava muito elevado, e aí nós vimos como se comportou. Olhando para o acumulado, então, na safra, uma linearidade na vazão de clarificado, e com isso, uma oscilação menor na vazão de xarope. Menos manobras na evaporação. Mas tem gente que faz ótimas manobras na evaporação, nunca vi. Tá? A gente sempre balança, derruba bricks, e toda vez a gente interfere no nosso processo. Para a recuperação de fábrica demora muito, você derrubou o bricks ali em torno de 47, seus cozimentos, eles passam a ser evaporadores para depois começar a produzir açúcar novamente. E isso nós perdemos um tempo, ou uma sequência de produção, ali em torno de 3 horas e meia, 4 horas no dia. Tá? Então, essa redução ficou em torno de 42%, em relação a somente aberturas e custo com evaporadores. Aí, olhando, eu acho que todos aqui nós nos preocupamos bastante. Eu acho que o número mais interessante nosso é isso aqui, exposição. Então, a redução da exposição dos colaboradores em espaço confinado. Então, são vidas, são pessoas e estão trabalhando. Então, nós tiramos esse pessoal, 42% do tempo deles, né, vamos dizer assim, dentro desse espaço confinado. Por mais controle que nós temos, são em um espaço confinado, tem risco, e tiramos eles nas condições de risco. Bom, quais foram os desafios? O que nós superamos? A redução no consumo de produto de cal, propriamente dito, em 40%. Consumo do enxofre ficou em torno de 10%. E não utiliza mais o anti-incrustante nos evaporadores. Na sequência, a estabilidade do pH, né, nós conseguimos uma boa estabilidade entre dosado e clarificado xarope. A evaporação, um aumento na campanha dos evaporadores de 4 para 8 dias, em média, e o consumo de vapor estabilizou na planta. E uma redução com custo de hidrojato em torno de 35%, isso daí é financeiro. Tá? E aí, o que nós ganhamos? Uma estabilidade na vazão de xarope. Com isso, gente, a gente sabe que o resultado é açúcar no saco, né? Não tem como ser diferente. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei e trouxe um simulado muito simples. Eu acho que no balanço de massa e energia é muito fácil a gente pensar nisso aí. Suponhamos que a planta ela tivesse um mix ofendido e estivesse em 50% e tem capacidade para absorver um pouco mais. Gente, operações, elas têm que ser instáveis, a gente tem que ter controle sobre elas, né? Porque nós estamos falando em botar oportunidade em faturamento para a unidade industrial. Tá? Esse dinheiro todo vai ser direcionado, né, para açúcar? Não, gente. A gente sabe que não, que o mix aí muda para etanol. Né? O etanol também remunera, mas remunera menos do que nós estamos aguardando no momento. Então, isso que eu queria compartilhar com os senhores em relação ao ofensor relacionado ao mix de produção. Pode ser que a gente não ganhe 3%, mas se a gente ganhar 1%, estamos falando de muito dinheiro. Falando de uma planta que moe aqui em torno de 9.500 toneladas por dia, muito pouco, né?
não é uma planta tão representativa assim em termos de volume de produção.